Olá, aqui é Rose Brito do canal Consciência Despertada e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano de Bárbara N. Bernam. E hoje nós vamos ler o capítulo 27, o último capítulo do livro. Vamos lá. Capítulo 27, o desenvolvimento do curador. O processo de tornar-se curador é muito individual e pessoal. Não existem regras estabelecidas a respeito do modo com que isso acontece. A vida de cada pessoa é única. Ninguém outorga a qualidade de curador a outrem. É alguma coisa que cresce de dentro para fora. Há muitos cursos para fazer, muito material técnico para estudar e diversas escolas de pensamento no tocante ao que realmente acontece no processo de cura. Alguns nem sequer qualificam de espirituais as suas práticas. O meu trajeto para me tornar uma curadora foi orientado ao longo do caminho espiritual, para mim, o mais natural. E para você, qual é o mais natural? Siga seu próprio caminho e não a trilha bem formada. Você poderá tirar o que quiser da trilha bem formada e usá-lo a título de ajuda para criar suas novas ideias. O meu guia, Rei Oan, fez as afirmações seguintes acerca do fato de alguém tornar-se curador. Dedicação. Tornar-se curador significa dedicar-se, não a alguma prática espiritual específica, nem a qualquer religião, nem mesmo a um conjunto de regras rígidas, senão dedicar-se ao seu caminho particular de verdade e amor. Isso quer dizer que a prática dessa verdade e desse amor provavelmente mudarão à medida que você se movimenta pela vida fora. Existem muitas estradas para o céu. Atrevo-me a dizer que existem tantas estradas para o céu quantas almas existem que regressam a casa. Se devêssemos esquadrinhar escrupulosamente a história do ser humano, esbarraríamos com muitos que viajantes antes de nós encontraram a iluminação. Um sem número desses caminhos particulares percorridos já não é conhecido da raça humana neste momento da história. Alguns estão sendo recuperados, outros continuam perdidos. Mas isso não quer dizer nada, pois novos caminhos estão sendo continuamente formados desde as profundezas da alma, do sítio, seja ele qual for, em que se encontra cada alma a qualquer momento, a fim de proporcionar um caminho de volta para casa. Como vê, minha querida, este é o processo sempre renovado da força criativa que brota dentro de você e de todos nós. É isso que significa voltar para casa, quando você aprender a fluir completamente, sem resistência, com o movimento criativo interior, estará em casa. Eis o que quer dizer estar em casa. Testes. Tanto que decide dedicar-se ao seu verdadeiro caminho e faz disso a prioridade central de sua vida, você se dá conta de um processo global que está acontecendo em sua existência. Esse processo de vida transporta-o através de paisagens interiores que modificam a natureza da sua realidade pessoal, e você começa a enxergar relações de causa e efeito entre a sua realidade pessoal interior e o mundo exterior. Fui cuidadosamente conduzida pelo meu eu superior e pelos meus guias por um processo gradativo destinado a ajudar-me a aprender a lei espiritual. Devotei longos períodos de tempo a concentrar-me na natureza da verdade, da vontade divina e do amor.
e a insistir e a instruir-me a respeito deles. Após um período de concentração num desses princípios, senti que eu estava sendo posta à prova. Via-me continuamente em situações em que era muito difícil permanecer ao lado da verdade, do amor, ou mesmo ter uma ideia sequer do que podia ser a vontade divina. Às vezes, eu tinha a impressão de que meus guias, os anjos e Deus estavam me experimentando e eu pouco podia fazer nesse sentido. Finalmente, conheci que os testes são elaborados com a minha plena concordância por uma consciência muito maior do que a minha. Faço parte dessa consciência maior. No fim das contas, portanto, em certo sentido, sou eu quem os elabora. O pequeno ego-eu, por via de regra, não quer participar disso. Mas a parte mais sensata de mim mesma não se deixa iludir. A primeira coisa que você enfrentará depois de se haver entregue ao seu caminho é o medo. Lidando com o medo. O medo é a emoção associada ao fato de estarmos desligados da realidade maior. O medo é a emoção da separação. O medo é o contrário do amor, que é estarmos ligados à unidade de todas as coisas. Exercício para encontrar os seus medos. Pergunte a si mesmo: qual é o meu pior medo neste momento de minha vida? Em que suposições acerca da realidade se funda esse medo? O que é, de fato, tão terrível no tocante a esse acontecimento? O que quer que você tente evitar está relacionado com o medo de sentir as emoções envolvidas. Quais são elas? Bem, no fundo de você mesmo existe um lugar em que sabe que pode enfrentar e atravessar qualquer coisa. Se você olhar para dentro, sentirá o seu apelo para não ter de experimentar o que teme. Entretanto, se deixar que as coisas sigam o seu curso natural e se entregar à sua centelha divina, verá que, provavelmente, precisa enfrentá-lo, à proporção que passa pela experiência temida, o medo se transforma em compaixão afetuosa. Isso inclui a experiência da morte, pois, como diz Emmanuel, não se trata de destruir o medo, senão de conhecer-lhe a natureza e de vê-lo como uma força menos poderosa que a força do amor. É ilusão. O medo é apenas olhar no espelho e fazer caretas para si mesmo. Quando olho para trás e contemplo o meu caminho, vejo claros padrões de desenvolvimento. Eu não me achava tão cônscia do padrão maior quando ele aconteceu. Passei a maior parte do tempo tomando consciência das questões mais próximas de cada momento. A verdade. Quando cheguei pela primeira vez ao Ponesia Patchwork Center e comecei a praticar o patchwork na forma de sessões particulares, grupos e participação como membro de uma comunidade espiritual, deparou-se diante de mim de ponto a questão da verdade. E estava eu falando a verdade ou apenas querendo convencer-me de certa realidade que me era conveniente? Fiquei assombrada pelo modo com que eu racionalizava o assunto, querendo acreditar em coisas para validar meu comportamento e explicar experiências desagradáveis em minha vida. Minha principal defesa consistia em responsabilizar outra pessoa. Você faz muito disso? Quanto? Procure as maneiras sutis e não as mais óbvias. Pouco e pouco, depois de examinar o seu comportamento, verá que a lei da causa e efeito funciona de modos muito mais claros do que supunha e que você
na realidade, está criando essas experiências negativas de um modo ou de outro. Eis aí uma verdade dura de enfrentar. Sepultada debaixo dessas penosas criações, você encontrará uma intenção de viver realmente a sua vida dessa maneira. A isso se dá o nome de intenção negativa. Minha intenção negativa fundava-se em duas coisas. Uma delas era o sistema de crença de que a vida é basicamente difícil, muito trabalhosa e dolorosa. Esse sistema de crenças não é apenas geral, mas muito específico em cada pessoa. Exercício para encontrar suas crenças negativas. Por exemplo, preencha para si mesmo as sentenças seguintes: todos os homens são, todas as mulheres são. Num relacionamento posso machucar-me das seguintes maneiras: eu talvez adoeça e morra de. Serei atacado das formas seguintes: perderei se eu não. A outra coisa em que se baseava a minha intenção negativa era o prazer negativo. Vale dizer, eu gostava realmente de experiências negativas. Uma advertência: não se iluda. Por maior que seja o número de seminários de que você participou, por mais que tenha trabalhado consigo mesmo, será proveitoso responder às perguntas. Todos nós temos esses padrões, se bem eles possam não ser tão patentes quanto antes. Toda gente faz isso em algum nível da sua personalidade. Por exemplo, atribuindo a culpa dos seus problemas a outra pessoa, sua mãe, seu pai, sua esposa ou seu marido. Você sentirá o prazer de ser o bonzinho, ao passo que eles serão maus. O prazer negativo tem muitas variações e formas. Você pode, de fato, sentir prazer em ser ferido, em ficar doente ou em ser um perdedor. Quase todos nós repetimos padrões de comportamentos em que somos vítimas, porque, como tais, sempre colhemos um lucrozinho adicional. Para explicar por que não triunfamos, simulamos ser os bonzinhos que poderiam tê-lo feito em vida se alguém não tivesse metido os pés pelas mãos. Ouça o seu prazer no porquê não pode fazer alguma coisa. Declarações como: eu queria fazê-lo, mas minha mãe, ou meu pai, ou minha mulher, ou meu marido não me deixou. Ou minhas costas estavam doendo demais. Ou não tive tempo porque tinha muito trabalho para fazer. São todas desculpas que contêm uma porção de prazer negativo. Preste atenção a si mesmo na próxima vez que explicar por que não fez alguma coisa. Você está falando a verdade? Por que haveríamos nós, como seres humanos, de proceder dessa maneira? Examinaremos a etiologia do prazer negativo. O prazer negativo é o prazer natural ou positivo distorcido. Tem por base a separação. O prazer positivo se baseia na unidade. Não nos separa, de maneira alguma, dos outros. O prazer positivo provém do nosso cerne ou âmago. Flui desde as nossas profundezas e procura criar. Flui com movimento e energia prazerosas. Cria-se o prazer negativo quando o impulso criativo original, que flui com o movimento e com a energia desde o âmago, de algum modo se distorce, torce ou bloqueia praticamente. Isso acontece por intermédio das primeiras experiências da infância, cristalizadas em nossa personalidade. A criança, por exemplo, estende a mão para o bonito queimador, vermelho e brilhante, que vê no fogão. A mãe afasta a mão com um tapa antes que ela se queime.
detém-se o impulso de fazer. A criança põe-se a chorar e assim, dessa maneira singela, principia a união da dor com o prazer. Existem na infância muitas outras experiências mais complicadas que ligam a experiência negativa ao prazer. Dizem-nos constantemente que não podemos ser quem somos, que não podemos deixar fluir a nossa força de vida. Nesse caso, não podemos deixar de optar pelo prazer negativo, porque ele está ligado ao impulso vital original. Ainda sentimos o impulso vital. Mesmo que o prazer seja negativo, é vida. É melhor que nenhum movimento e nenhuma energia, que são a morte. Nosso impulso de prazer distorcido passa a ser habitual à medida que crescemos. Em certo sentido, toda vez que distorcemos o nosso impulso de prazer e não nos permitimos ser quem somos, morremos uma pequena morte. O processo de purificação consiste, então, em ressurgir de cada uma dessas pequenas mortes e recobrar o pleno prazer fluente da energia, do movimento e da consciência que intensifica a nossa força criativa. Passei os primeiros 2 anos da vida que levei no Poenícia Patchwork Center sendo meticulosamente sincera comigo mesma, encontrando e separando o impulso negativo do positivo, descobrindo o modo com que criei as experiências negativas em minha vida e por quê. Procurei as crenças falsas ou conceitos errôneos nos quais se baseavam os meus atos. Se você fizer isso, modificará de toda a sua perspectiva da realidade, como aconteceu comigo. Se você, afinal de contas, é responsável por criar experiências negativas em sua vida, pode mudar tudo isso e criar experiências positivas. A coisa funciona. Funcionou para mim e velhos problemas começaram a desaparecer. A vontade divina. 2 anos depois de me concentrar principalmente em viver quanto possível segundo a verdade, compreendi que eu estava tendo problemas com a minha vontade. O modo com que eu a usava criava problemas em minha vida. Essa era instável. Eu mudava minhas decisões a respeito das coisas. Encontrei no íntimo muitos níveis de desejar ou questões de vontade. Todos as temos. Pertence ao eu definido e se encontram a miúde na vontade da criança interior, do adolescente ou do jovem adulto. A maioria dessas vontades é exigente. Nossas vontades precisam crescer. Bem dentro de nós existe uma centelha da vontade divina, a vontade de Deus. Muitas pessoas experimentam a vontade divina como se ela lhes fosse alheia, o que quer dizer que precisam sempre encontrar alguém que lhes diga o que devem fazer. Isso conduz a um sentimento de desvalor. Cheguei à conclusão de que em todo ser humano existe uma centelha da vontade divina. É essencial que você dê a si mesmo tempo suficiente para procurá-la no seu íntimo e até encontrá-la. Ela está lá. Você não constitui nenhuma exceção. De qualquer maneira, o que significa seguir a vontade de Deus? Com toda certeza, não significa seguir a vontade de Deus consoante a definição de uma autoridade externa. Decidi descobrir, compreendi que era indispensável que eu alinhasse todas as vontadezinhas interiores com a centelha interior da vontade divina. Concluí que a melhor maneira de fazê-lo, para mim, consistia em desenvolver o uso positivo da minha vontade, comprometendo-a com a prática diária.
Encontrei um belo comprometimento nas leituras do guia, leituras vindas através do canal Eva Pirreacos, 1957-1980, no qual se baseia o patchwork. Declarou: entrego-me à vontade de Deus, no meu coração e minha alma a Deus. Mereço o melhor da vida, sirvo a melhor causa na vida, sou uma manifestação divina de Deus. Todo dia, várias vezes por dia, assumi esse compromisso. Filo todos os dias durante 2 anos, até que se tornou manifesto que eu já estava capacitada para encontrar a vontade divina dentro de mim. Disse Emmanuel: a tua vontade e a vontade de Deus são a mesma. Quando alguma coisa te traz alegria e realização, é a vontade de Deus que fala através do teu coração. Examine o emprego que faz da vontade, quando deve fazer o que faz, de acordo com um conjunto externo de regras morais, quão frequentemente atenta para esse conjunto e segue o desejo do seu coração. À medida que você se alinha com a vontade divina, descobre que chegou a hora de concentrar-se no amor, como eu fiz. O amor. Muitos de nós temos uma visão estreita do amor. Ao passar os 2 anos seguintes, concentrando-me em dar amor da maneira que eu pudesse, fosse qual fosse o modo de fazê-lo, o modo por que ele se fizesse necessário, encontrei muitas formas de amor e todos diziam: interesso-me pelo seu bem-estar de todas as formas que posso, reverencio a sua alma e respeito a sua luz, apoio a sua integridade e a sua luz e confio nelas como um companheiro de jornada ao longo da estrada da vida. Você, então, começa a compreender que dar é receber e dar é receber. O mais difícil é aprender o amor próprio. Se você não se impregnar de amor, como o dará aos outros? O amor próprio demanda prática. Todos precisamos dele. O amor próprio advém do fato de vivermos de maneira que não nos atraiçoam. Advém de vivermos segundo a nossa verdade. O amor próprio precisa ser praticado. Aqui estão 2 exercícios simples que serão um desafio para você. Descubra a coisa mais fácil de você amar, como, por exemplo, uma florzinha, uma árvore, um animal ou uma obra de arte. Em seguida, simplesmente sente-se ao lado dela e dê-lhe o seu amor. Depois de fazê-lo certo número de vezes, estenda um pouco desse amor a si mesmo, que possui um dom precioso como esse amor é, sem dúvida, digno de ser amado. Outro exercício consiste em você sentar-se diante do espelho por 10 minutos e amar a pessoa que vê ali. Não se meta a criticá-la. Todos somos ótimos em olhar para o espelho e descobrir falhazinhas possíveis da imagem que olha para nós. Isso não é permitido aqui. Nesse exercício, só se admitem cumprimentos positivos. Se você quiser um verdadeiro desafio, todas as vezes que se critica, recomece tudo. Verifique se lhe é possível contemplar-se com amor sem fazer uma única crítica. A fé. Quando dirijo o olhar para trás, depois de completar esse período de 6 anos, vejo as grandes modificações que ocorreram dentro de mim. Durante boa parte do tempo, eu estava alinhada com uma fé robusta na fartura benfazeja do universo. Você também pode fazer o mesmo, através da tentativa constante de dar margem à sua vontade exigente, de alinhá-la com a vontade divina, de encontrar a verdade em qualquer situação e de responder com amor
nessa situação. Você desenvolverá a fé em si mesmo, a fé na lei espiritual, a fé na unidade do universo, a fé em que tudo o que aconteça em sua vida pode ser um ponto de partida de onde você está para uma compreensão, um amor e um crescimento maiores e, finalmente, para a autopurificação na direção da luz de Deus. A fé significa prosseguir com a sua verdade quando todos os sinais exteriores que se aproximam lhe dizem que isso não pode ser verdade, embora você, no seu íntimo, saiba que o é. Isso não quer dizer crença cega, quer dizer manter-se alinhado com a sua intenção de tomar consciência da verdade e do amor da melhor maneira possível e segui-los, por pior que você se sinta. Quando estava pregado na cruz, Cristo teve fé para reconhecer que já não sentia a sua fé e exclamou: Pai, por que me abandonaste? Ele estava sendo meticulosamente sincero consigo mesmo. Naquele momento, perdera a fé. Não tentou esconder esse fato, nem tentou mudá-la em outra coisa qualquer. Amou-se, exprimindo sinceramente o seu dilema. Mais tarde, recobrou a fé ao declarar: Pai, em tuas mãos entrego a minha alma. Tenho visto viandantes de um caminho espiritual passarem através de estágios de fé. No início, começam a aprender as conexões entre a causa e efeito. Descobrem que uma crença positiva e ações positivas acarretam recompensas positivas. Seus sonhos começam a realizar-se. Eles principiam instalando a fé dentro de si mesmos. Isso funciona, exclamam deliciados. Depois de algum tempo, contudo, estão prontos para pôr à prova a sua fé desde um nível mais profundo. É provável que se não tenham dado conta dessa decisão interior de se experimentarem, porque isso alteraria a natureza da prova, que é o que acontece. Toda a verificação externa do processo de causa e efeito positivos parece desaparecer da vida por algum tempo. As coisas começam a desandar. O feedback positivo se desvanece e a pessoa vacila. O velho pessimismo empina a cabeçora feia. Onde está a lei espiritual? Talvez fosse, afinal de contas, uma visão do universo digna de Poliana. Isso provavelmente lhe acontecerá também. Quando acontece em sua ida, isso indica um crescimento maior. Você começa a lidar com uma relação de causa e efeito em prazo muito mais longo, não somente em sua vida, mas também e finalmente em sua vida como parte da evolução da raça humana. A recompensa por viver de acordo com a verdade torna-se o prazer da vida em cada momento que se vive. Você não precisa esperar pela gratificação espiritual, já o está ganhando agora. Estar no aqui e agora significa aceitar o lento processo da evolução humana, aceitando as suas limitações imediatas como perfeição, lidando com o tempo. A fé me ajudou a lidar com alguma coisa que sempre me criou problemas, fazer as coisas a tempo. Certa vez perguntei à mamãe qual era, entre as suas lembranças, a coisa que mais me criava problemas quando eu estava crescendo. E ela me respondeu: todas as vezes que queria alguma coisa, você queria na hora. Nesses últimos anos, andei aprendendo a ter paciência e estou, afinal, começando a compreender o que ela significa para mim.
Eis aqui um pensamento que pode dar certo para você também. Ter paciência é uma declaração direta de fé no plano divino. É a aceitação de que tudo está certo para você, como agora, pois foi você quem o criou assim. O que quer dizer também que você pode mudar o que existe por seus próprios esforços de transformação. A impaciência significa que você não se acredita capaz de criar o que quer. Significa falta de fé no eu e no plano divino. O que você deseja no plano físico leva tempo para manifestar-se. Para ajudar-me a aceitar essa realidade, desenvolvi a seguinte afirmação: desejo honrar meu compromisso com o fato de estar no plano físico, honrando o tempo necessário para realizar coisas aqui. A lentidão aparente entre causa e efeito construída nesse plano tem uma razão de ser. Precisamos ser capazes de ver claramente as conexões de causa e efeito nas relações que não compreendemos. Essas relações, em última análise, existem entre partes de nós mesmos ainda não unificadas. O poder. A certa altura do meu treinamento de cura, tive um súbito aumento do poder que me fluía das mãos, vindo com o que me parecia ser um novo conjunto de guias. Eu estava trabalhando no dedo do pé infectado de uma mulher. Eu mantinha as mãos em certa posição, mandando uma luz azul prateada muito forte que lhe atravessava o dedo do pé. Minhas mãos se achavam aproximadamente a 2,5 centímetros de distância do dedo. A paciente gritou de dor por causa do fluxo aumentado de energia. Ao movimentar as mãos de maneira diferente, pude fazer que elas emitissem uma energia suave, branca e nevoenta que eliminou a dor. Os guias continuaram a dirigir-me, fazendo-me alternar entre as duas. Eu estava cansada e, de 15 em 15 minutos, os guias estavam comigo para voltar a trabalhar naquela mulher. Dir-se-ia que estivessem com pressa. O resultado do tratamento foram excelentes. Nenhuma infecção, nenhuma necessidade de operar. Fiquei estática e perguntei à minha mestra de cura se havia tanto poder assim fluindo de mim, e ela me respondeu: é isso aí, você quer curar pelo amor ou pelo poder? Cheguei à conclusão de que não estava preparada para ter tanto poder fluindo através de mim. Gozei-o em demasia, de um modo que se poderia expressar com essa exclamação: puxa, olhem só para mim. Mandei os guias embora. Só voltei a trabalhar com eles 2 anos depois, quando já estava pronta. Aprendera muita coisa mais sobre o amor. Mais tarde compreendi que eram os cirurgiões do 5º nível que trabalhavam comigo. Fé baseada na verdade, vontade divina e amor trazem poder. Poder que emana muito mais profundo do indivíduo, da centelha divina que existe dentro dele. O poder resulta do alinhar-se com a centelha divina da vida interior, do ligar-se a ela e do permitir que flua. Provém do cerne do indivíduo ou do que meu guia chama de o Santo dos Santos. Ter poder significa estar sentado no centro do próprio ser. O poder nos traz a capacidade de estar no amor incondicional e praticá-lo. Significa devolver tudo que chega a você com amor, sem trair o eu. Você só o pode fazer amando-se a si mesmo e estando na verdade, o que significa ser sincero consigo quanto ao que sente e comprometer-se a passar desse para outro lugar de amor.
Veja bem, se você negar as suas reações negativas, empurrando-as para baixo, não estará se amando nem amando os outros. Se as sente e de algum modo as reconhecer, dá espaço ao seu amor para fluir. Você se liberta para passar a um lugar de amor dentro de si. O amor incondicional permite a ação da graça em nossa vida. A graça, com as práticas da verdade, da vontade divina e do amor que conduzem à fé, a qual, por sua vez, conduz ao poder, permitimos a ação da graça entrar em nossa vida. Recebe-se a graça, deixando-a ir para a sabedoria divina, e experimenta-se como beatitude. Receber a graça é experimentar a unidade de todas as coisas em nossa completa segurança, independentemente do que acontece. É compreender que cada uma de nossas experiências, incluindo as agradáveis e as dolorosas, como a doença e a morte, são lições que criamos para nós ao longo do caminho de casa, do caminho de Deus. É viver em sincronismo, disse Emmanuel. O estado de graça precisa do receptor para ser completo. Você está seguro na mão de Deus e totalmente amado. E quando esse amor pode ser recebido, o circuito se completa. Quem se cura? O curador precisa lembrar-se de que é para a cura da alma que ele trabalha. É importante para o curador compreender a morte dessa maneira e tratar a pessoa inteira, e não apenas esta sua encarnação. O curador não deve desistir de curar alguém só porque esse alguém pode estar morrendo fisicamente. Importa ter em mente duas coisas quando tentamos compreender com precisão o que estamos fazendo como curadores. Uma delas é que existe um significado profundo na experiência que tem cada pessoa da própria doença, e a outra é que a morte não implica fracasso, mas provavelmente em cura. A fim de lembrar-lhe disso, o curador precisa viver em dois mundos, o espiritual e o físico. Somente estando centrado dentro de si mesmo, pode ele passar pelas experiências de testemunhar continuamente a dor profunda, tão disseminada na humanidade. Interroguei o meu amigo Emmanuel a esse respeito, fazendo-lhe esta pergunta: se nós criamos a nossa doença, o fato de procurarmos um curador não é um modo de distrair-nos do trabalho sobre nós mesmos, do trabalho sobre a origem da doença? Disse Emmanuel: isso tudo depende da razão por que você procura o curador e o curador que você procura. Eis aí uma excelente pergunta. Uma pergunta, aliás, que a nossa curadora tem feito a si mesma muitas vezes. Qual é a responsabilidade e, portanto, o que há para ser dado e o que há para ser recebido? E, se imagina alguma coisa, deve dizer-se: as perguntas nunca se acabam e, todavia, existe uma realidade fundamental que deve proporcionar-lhe conforto. No momento da compreensão de que talvez exista outra maneira de curar, abre-se uma porta. A consciência ultrapassada, os cuidados médicos acessíveis fisicamente manifestados. Note que não estou, de alguma maneira, desmerecendo a profissão médica. Os médicos fazem um trabalho excelente. Alguns são muito bem guiados e seriam até capazes de admiti-lo a você entre quatro paredes. Outros existem que, seja na profissão médica, seja em outra forma qualquer de sobrevivência, não se dão conta disso e, a essa altura, não estão em condições de dar-se conta de nada. Isso não quer dizer que eles são mesquinhos, cruéis, perversos ou maus. Quer dizer simplesmente que
que ainda não chegaram à área do conhecimento. Compete a você dispor-se e abençoá-los e seguir o seu caminho até encontrar alguém mais compatível com a sua consciência. E vocês todos sabem como fazê-lo. Quando ouvirem o chamado para entrar na área da cura espiritual, reparem em que não me refiro à cura física, refiro-me à cura espiritual. Ocorre a percepção do espírito, e vocês serão recebidos com prazer pelo curador e pelos espíritos que estão ali para trabalhar com aquele curador. Ora, muitas vezes a cura que se espera não acontece. Muitas vezes acontece, talvez, a identificação e o alívio do mal-estar, mas nenhum milagre. Pois bem, que significa isso? Significa que esse é o ponto mais distante a que sua consciência poderá chegar a essa altura. Significa que há mais alguma coisa para aprender, que há mais alguma coisa para conhecer, pois cada corpo físico é uma sala de aulas e cada doença é uma lição, não no sentido punitivo, pois você redigiu o seu próprio texto. Você escolheu o seu próprio corpo, que carrega consigo todas as fraquezas genéticas, porque sua avó e seu avô tinham qualquer coisa. Lembre-se, porém, de que você também os escolheu. Assim sendo, precisa confiar em seu corpo, não só na doença, mas principalmente na doença, pois o que é que ele lhe está dizendo? Existem muitas maneiras de ouvi-lo, e um curador espiritual qualificado pode ser muito eficaz nesse ponto, ajudando-o a ouvir o que o corpo lhe diz. Você, por certo, é o único que pode compreendê-lo, já que o seu corpo físico foi formado na sua linhagem e é a você diretamente que ele fala. Mas um curador espiritual pode alterar essa consciência, conduzindo-a de novo à unicidade e pode alinhá-lo com a verdade. Se você é capaz de sustentar essa verdade, ou se é capaz de curar um corpo enfermo, isso depende, no momento, de tantos fatores que eu não poderia enumerá-los agora. Mas vocês são perfeitamente capazes de fazê-lo. Se acontecer, finalmente, o que em termos humanos é um fracasso, se alguém, que Deus não o permita, vier a morrer, vocês devem ver nisso um acontecimento abençoado. A alma completou a sua tarefa e há um grande e alegre comitê de recepção à sua espera para saudá-lo na realidade primária. Afinal de contas, o seu ser físico não se destinava a ser eterno. Você não está aqui para permanecer nessas roupas por todo sempre. Espero que isso lhe agrade. Por conseguinte, não existem fracassos na cura espiritual. Existem etapas. Nunca se arreceie de colocar a mão sobre outra pessoa com amor e compaixão. Nunca tenha medo em rezar por alguém. Não exija resultados, pois não há maneira de saber, com certeza, o que determinada alma requer. Compreendo que isso exige ou parece exigir uma dose incrível de fé. Exige sim. A maneira que o corpo e a mente são mais e mais purificados pelos processos de transformação descritos neste livro aumenta a quantidade de força que flui através do curador, como também aumenta o alcance das vibrações. Quanto mais elevada a força, tanto mais eficaz a cura e tanto mais sensível o curador. Todas as vezes que me foram dados um novo insight e uma nova força, o insight surgiu depois de um teste iniciado por mim mesma. Para passar por esses testes,
precisamos ser meticulosamente sinceros com o eu. É nas pequenas autoilusões em que tendemos a não olhar para as intenções ou ações do nosso próprio eu inferior, que traímos a nossa integridade e diminuímos a nossa força que vem de dentro. Cada teste se relaciona com as questões de que tratamos na vida no momento presente, sejam elas quais forem. Elaboramos bem os nossos testes, de modo que, depois de aprendermos, não há problemas a respeito da formatura. Exercícios para encontrar sua disposição para ser curador. Até que ponto mereço confiança? Uso bem minha vontade em consonância com a vontade divina? De que maneira uso a força? Sei amar? Sou capaz de dar amor incondicional? Respeito a autoridade dos que escolhi para dar-lhes autoridade a fim de aprender com eles? Posso fazer isso sem prejuízo da minha própria autoridade interior? Como traio minha integridade, que é aquilo por que anseio, que é o que desejo criar em minha vida? Quais são minhas limitações como mulher, como homem, como ser humano, como curador? Respeito a integridade, a força pessoal, a vontade e as opções dos meus pacientes? Vejo-me como um canal que chama a força de dentro dos pacientes para que estes se acabem curando? Qual é o meu interesse pessoal em conseguir que alguém se cure? Vejo a morte como um fracasso? Exercício para ponderar a natureza da cura. O que é um curador? O que é uma cura? Qual é o propósito principal de uma cura? Que é promover uma cura? Quem cura? Quem se cura? Rei Oan disse recentemente: não formule juízo sobre si mesmo, caro leitor, a partir das perguntas acima. Estamos percorrendo um caminho de purificação e o amor é o maior de todos os agentes curativos. Não se rejeite dizendo que nunca poderá fazer isso. Pode fazer e o fará. É uma simples questão de aceitar onde e quem você é agora, como perfeito nas imperfeições. Nós, os do mundo do espírito, temo-lo em grande consideração e respeito. Vocês decidiram tornar-se seres físicos como uma grande dádiva, não só para vocês, mas também para o universo fisicamente manifestado. Suas mudanças pessoais no tocante à saúde e à integridade afetam os que os cercam, e não somente os que se encontram na sua vizinhança imediata, mas também todos os seres sencientes que vivem na superfície da Terra, em verdade, a própria Terra. Vocês são todos filhos da Terra. Vocês são dela, ela é de vocês. Nunca se esqueçam disso, pois a proporção que nos movemos na direção da consciência planetária em futuro próximo, vocês se tornarão líderes dessa grande aventura rumo à luz. Acima de tudo, amem-se e honrem-se a si mesmos como nós os honramos. Afinal de contas, estamos na presença do Divino quando estamos com vocês. Vocês estão alinhados nos braços de Deus e são amados. Compenetrem-se disso e serão livres de volta a casa. Quando compreende que a vida se experimenta como uma pulsação, você se expande e alegra, move-se para o silêncio da paz e, em seguida, se contrai. Para muita gente, a contração é negativa.
Muitos de vocês experimentarão uma alegria maravilhosa, como a de estar em companhia de anjos durante um seminário ou uma cura. O mesmo sentirá o paciente, mas não se esqueçam de que, pela própria natureza do estado de alta energia expandida, vocês mais tarde se contrairão e sentirão mais a consciência separada que se acha dentro de cada um. A força e a intensidade da energia espiritual soltam e principiam a iluminar a substância da alma negra e estagnada. Quando ela volta à vida, você experimenta como real. Tanta dor, tanta raiva e tanta agonia, você talvez diga a si mesmo: ué, estou pior agora do que estava antes de começar. Permita-me assegurar-lhe que isso não é verdade. Você está mais sensível depois de experimentar esses altos e baixos, essas expansões e contrações. A cada questão pessoal, descobrirá que eles se foram. Meses mais tarde dirá: puxa, não farei mais isso, e chorará de alegria, exatamente como nas primeiras vezes que voltou e experimentou a luz. Lembre-se de que a paciência é a palavra da fé. Revisão do capítulo 27. 1. Quais são os principais atributos pessoais que o curador precisa desenvolver para permanecer puro? 2. Para que servem os testes de vida? Matéria para reflexão. 3. O que foi o seu processo pessoal de purificação para trazê-lo ao ponto a que você chegou em seu caminho? 4. Você está pronto para ser curador? Em que níveis? 5. Em que área do seu ser você teria maior propensão para fazer mau uso da sua força de curador? O que é que o seu ser inferior ou ser de sombra pretende ali? Em que crença crônica se alicercia essa pretensão? Como é que você pode curar essa sua parte e realinhar-se com a sua vontade divina interior? 6. Responda às perguntas sob o título de Exercício para encontrar seus medos. 7. Responda às perguntas sobre o título de Exercício para encontrar suas crenças negativas. 8. Faça o exercício de amor a si mesmo sobre o título de O Amor. 9. Responda às perguntas sobre o título de Exercício para encontrar sua disposição para ser curador. Bom, então aqui nós finalizamos o livro. Agradeço a todos vocês aí que acompanharam a leitura, né, que